Aleluia. Shalom, shalom, mulheres de Deus, mulheres sábias, mulheres posicionadas. Deus é fiel e nós estamos aqui hoje no nosso quinto dia de 40 dias de campanha de oração, de jejum, pelo nosso casamento, pela nossa restauração, pela nossa família. Glória a Deus, porque está apenas iniciando. São 5 dias que Deus ele já tem trazido aqui ministrações e Deus ele já está fazendo a libertação. Ele já está trazendo cura, glória a Deus, e que você esteja aí disposta, disponível para ser curada. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a decisão que muda destinos. Uma decisão apenas mudou o destino dessa mulher, conforme nós colocamos o louvor no comecinho aí, o louvor à decisão da pastora Ludmila Ferber, e foi uma decisão que mudou por completo o destino dessa mulher, que inclusive deixou o nome dela registrado na história, né? Glória a Deus por isso. Então, minhas amadas, vamos que vamos, porque até aqui o Espírito Santo tem cavado fundo, ele está apenas começando. Nós somos uma árvore, e essa árvore, ela precisa ser escavada à sua terra, para que suas raízes sejam restauradas. Porque de você, você é uma árvore, e de você muitos frutos virão, glória a Deus. E esses frutos precisam levar pessoas para o reino de Deus, em fé, em amor, em autoridade. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus não é físico, o reino de Deus é espiritual, o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. E você hoje já foi despertada. Você está aqui porque você foi despertada, a verdade é essa. Você já olhou no espelho da sua alma, conforme nós ministramos no segundo dia, e você também já sentiu o peso daquilo que não era seu. Eu estou trazendo aqui uma breve reflexão sobre cada temática que nós temos trazido até aqui. E ontem você reconheceu raízes ocultas no solo da sua história, ou seja, você começou a acessar. É apenas o começo. E hoje nós vamos falar sobre essa decisão que você precisa tomar. E para isso você precisa se levantar. Você veio até aqui para você ser ministrada pela palavra, glória a Deus. E eu creio que você não sairá desse propósito, dessa campanha, da mesma forma que você entrou. Eu quero até falar algo com você. Nós temos o costume de usar a palavra campanha, né? Campanha disso, daquilo. Vou fazer uma campanha. Vou fazer o culto de libertação, culto de cura e de libertação. São nomes que a gente acaba usando, até mesmo de forma cultural, né? Que as pessoas vão fazendo e reproduzindo. Mas olha só, jejum e oração precisa ser seu estilo de vida. Você não precisa de abrir uma campanha para poder você jejuar e orar. Jejuar e orar precisa fazer parte da sua intimidade com Deus, precisa fazer parte da sua história. Uma mulher que não ora todos os dias é uma mulher fracassada espiritualmente e ela está suscetível ao ataque do maligno, ou seja, aos ataques. Uma mulher que não jejuma constantemente, esta mulher, ela está fadada também ao fracasso, os ataques espirituais. Por quê? A Bíblia diz que existem legiões de demônios que só saem com jejum e oração. E o jejum também serve para, além de fortalecer o seu espírito, alinhar a sua alma com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Você não jejuma porque o pastor manda, você não jejuma, você não deve jejuar, né? Porque o pastor manda. Você não deve jejuar porque você quer barganhar algo com Deus, você quer convencer Deus de que você quer isso e aquilo outro. Não. Se você estiver jejuando com essa intenção, Deus ele conhece o seu coração e ele não vai receber o seu jejum. Inclusive, ontem, no devocional com minha filha, eu estava lendo o capítulo de Isaías e fala sobre isso. Tudo bem que eu já esqueci qual foi o capítulo que eu li, mas está sendo válido, porque a pessoa é assim. Eu acabo esquecendo, eu absorvo a palavra e eu acabo esquecendo. Mas eu vejo daqui rapidinho. É o Isaías, o capítulo 58, para você entender. O título é
o verdadeiro jejum. Então, leia lá depois o capítulo 58 de Isaías, para você ver qual é o verdadeiro jejum que Deus quer de você. Porque, por vezes, nós fazemos jejum querendo mudar a vontade de Deus, querendo convencer Deus que Deus ele precisa fazer algo por nós que a gente quer que quer. Não é bem assim que as coisas funcionam. A verdade é que a vontade de Deus, ela é imutável, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Agora, ele vai abrir brechas, abrir portas, né, para você convencê-lo, entre aspas, quando ele oferece para você a vontade dele permissiva, ele permite, mas ele é soberano, acima de qualquer coisa. Então, essa verdade você precisa conhecer, porque às vezes a pessoa está na igreja há tanto tempo, está orando e jejuando, sem saber, sem propósito, está vendo, está jejuando, está orando, não está vendo nada acontecer. Por quê? Porque você está jejuando da maneira errada, porque você está querendo convencer Deus, e Deus ele não é menino. A Bíblia diz que Deus ninguém se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. Você está querendo jejuar para ganhar com Deus? Sabe aquela coisa de você fazer um suborno para uma pessoa, querendo subornar Deus com seu jejum? Não vai funcionar. Deus, ele é perfeito e ele conhece a intenção do seu coração. Então, jejum com o motivo certo, da maneira certa, e faça as coisas, atraia a vontade de Deus para a sua vida. Então, amadas, na nossa reflexão de hoje, nós vamos ler aqui alguns versículos que estão lá em Isaías, capítulo 60. Você que está com a Bíblia aí, abre lá em Isaías, capítulo 60. Nós vamos nos apegar ao versículo 1, mas eu vou ler com vocês aqui até a parte A do versículo 5, para que tenhamos um pouco mais desse banquete, desse pão do céu aqui na nossa mesa. Glória a Deus. Porque o chamado do Senhor é direto aqui para nós. Deus ele não faz arrudeio, não. Olha só como é que diz o versículo 1, ó. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu quero contextualizar aqui, ó, o título do capítulo é Jerusalém é restaurada à sua glória. Ou seja, a glória que Jerusalém perdeu, ela está sendo restaurada aqui nesse capítulo. Então, eu quero que você já entenda uma coisa. Jerusalém, apesar de ela ser uma cidade no contexto físico, né, nós sabemos que Jerusalém ela foi destruída por inúmeras vezes. E ela sempre foi restaurada. Então, hoje, ela está sendo restaurada. Eu declaro isso em nome de Jesus. Por quê? Jerusalém, a nova Jerusalém, que vai descer do céu. Como muitas vezes é ensinado aí que vai ser uma cidade que vai cair do céu e tal. A nova Jerusalém, transformada, adornada, como uma esposa, ao encontro do seu esposo. A nova Jerusalém é eu, é você, é a igreja. Então, nós precisamos já nos comportar, porque isso já aconteceu. A Jerusalém, ela já foi restaurada, você já teve um encontro com Cristo Jesus, agora, para você viver esse grande casamento com o Senhor, para você de fato ser a esposa, deixar de ser a noiva e passar a ser a esposa, você precisa ser restaurada. A sua glória precisa ser restaurada. A glória da presença de Deus, da autoridade de Deus, que você perdeu quando você estava no pecado, ela foi restaurada quando você se reconectou a Cristo Jesus. Em cada passo que você toma decisões de se levantar pela sua libertação, você está sendo restaurada, a sua alma está sendo restaurada conforme a glória do Senhor que está sobre você. Então, voltando à leitura. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram, e vem a ti, teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração
estremecerá e se alargará. Olha só, que poderoso isso aqui. Então, se a gente for ministrar isso aqui, gente, versículo por versículo, eu fico tentada a comentar versículo por versículo, mas eu quero só que você pegue essa chave poderosa que eu já te entreguei aqui. E talvez é uma verdade que você ainda não sabia. Você é a Jerusalém de Deus. Você é essa cidade, Jerusalém, adornada como a noiva à espera do seu esposo. É por isso que você precisa viver em intimidade com o Senhor. E a pergunta que eu faço para você, quem é você? Você é noiva ou você é esposa? Como era que você se comportava com o seu marido quando você era namorada dele? Quando você era noiva dele? Por acaso você tinha intimidade sexual com ele antes de você se casar? Se você teve, porque eu sei que tem muitas histórias assim, é porque você acabou seguindo pelos caminhos, digamos que longe dos princípios da palavra de Deus, e hoje você está aqui para ter a sua alma restaurada também, até mesmo por causa disso. Mas se você foi uma mulher, se você conheceu o Evangelho desde cedo, seguiu os princípios da palavra de Deus, e você fez tudo de acordo conforme manda a palavra de Deus, preservando, protegendo a sua alma, você sabe muito bem que quando você era noiva, quando você era namorada do seu esposo hoje, você não se comportava, você não se despia na frente dele, você não tinha esses momentos de intimidade que hoje você tem com o seu esposo, essa liberdade. Por quê? Porque hoje você tem uma intimidade, inclusive é uma aliança feita com seu esposo. Então, quando você era noiva, você tinha um contrato que em qualquer momento poderia ser rompido. E o delicado de tudo isso no nosso relacionamento com Deus é que muitas vezes nós estamos tendo relacionamento de contrato. E Deus, ele não quer contrato com ninguém. Deus, ele quer aliança. Ele mandou Jesus para restaurar a aliança em nome do Senhor Jesus. E eu quero até reforçar com vocês o seguinte. Eu peço que vocês todas ouçam. Eu sei que vocês acompanham, mas eu quero ressaltar que vocês ouçam lá o áudio que eu coloquei no grupo do Detox Espiritual. Quem, porventura, amadas, não tiver no grupo do Detox, se porventura você entrou, você veio aqui no Masterclass, por outros meios, você entrou pelo Instagram, você viu o link lá no Instagram, você entrou, você não faz parte desse grupo de Detox Espiritual, eu aconselho você a entrar, porque esse grupo é o grupo onde eu trago bastante conteúdo, desafios todos os dias, temáticas específicas do dia, com desafio de jejum, de oração, leitura de livro, para o seu crescimento espiritual. E todos os dias eu faço cobertura espiritual em oração, lá com todas as mulheres que estão lá no grupo. E hoje eu compartilhei com vocês um pouco sobre o Provérbios, o capítulo 5. Porque todos os meses nós lemos o livro de Provérbios, né? Nós começamos e voltamos, já estamos entrando na sexta vez que nós lemos o livro de Provérbios inteirinho, até aqui, né? Porque cada mês a gente lê o livro inteiro. Então, se você não está praticando isso, pratique. Você está dizendo que é uma mulher sábia, uma mulher posicionada, e você não lê Provérbios, a tolice já começa daí. Você precisa ser confrontado pela sabedoria, você precisa acessar a sabedoria. Então, uma mulher que não lê Provérbios, ela está tendo muita tendência a continuar na tolice. E nós estamos aqui para cada dia que passa sairmos da tolice, né? Sairmos do engano. E o capítulo 5 de Provérbios hoje traz uma temática muito importante, que talvez você não tenha tido discernimento, e eu preciso que você ouça o áudio lá para poder você entender quem é essa mulher adúltera. Porque vai chegar aqui um momento nos nossos encontros que nós vamos precisar mexer um pouquinho nessa área aqui. E essa mulher adulta, eu não estou querendo dizer que é você. Você vai entender quando você ouvir o áudio e também, ao longo aí desses 40 dias, que o Senhor nos dará graça, onde nós estaremos ministrando também sobre essa questão na área sexual de vocês. Então, entenda, o chamado de Deus aqui para nós hoje é: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Ou seja, a tua luz, é a sua luz, tá? Não é a luz de Deus, não. É a luz do Senhor que está vindo, através de quê? A glória do Senhor que vai nascendo sobre você. Então, você sabe que levantar
é muito mais do que você abrir o olho. Talvez você está aqui porque você abriu os seus olhos. Levantar é mais do que você reconhecer aonde é que estão as suas dores, conforme nós já trouxemos você até aqui para você ir reconhecendo, desde a aula da Masterclass até esses dias todos que eu venho, ajudando você a reconhecer aonde é que estão as suas dores. Levantar é você escolher não ficar prostrada diante das suas dores. É você agir exatamente como a mulher do fluxo de sangue. Ela levantou-se, ela saiu de onde ela estava, ela andou, ela se posicionou. E aqui é nesse ponto que muitas mulheres desistem. Por quê? Porque o ato de se levantar exige decisões, exige movimento. E nesse movimento, nessa decisão, para que algo aconteça, precisa haver ativada a fé. Então, hoje eu estou aqui em nome de Jesus para te lembrar. Quem decide levantar, muda o rumo da sua geração. A mulher que decide se levantar, ela muda a história do seu casamento. Glória a Deus. Então, você não pode mais aceitar essa paralisia espiritual de forma nenhuma. Você não foi criada para sobreviver no meio do caos. Você tem que entender isso. Você foi chamada para reinar em vida. Você é a Jerusalém de Deus. E a glória dele já voltou para você desde o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. O Espírito de Jesus voltou a estar entre nós. A glória de Deus voltou a habitar entre os homens, entre aqueles que decidem buscar e estar na presença de Deus. E você está aqui é porque você tomou essa decisão, né? E hoje Deus ele quer te lembrar que você tem autoridade. Você é uma autoridade nas regiões celestes. Você precisa entender isso aqui, porque no dia que você entender e se posicionar, você vai ver que os ataques espirituais que vêm sobre você, você tem poder de decisão para combater. E você não vai precisar ficar na ponga de campanha, disso, daquilo outro, de estar dependendo de pastor orar por você. Não, você se posiciona. É lógico que nós precisamos entender que cada um dentro do seu contexto, você tem que entender algo aqui, ó. Tem algo que o Espírito Santo está me lembrando para eu falar para vocês. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes. O Senhor Jesus nos constituiu reis e sacerdotes. Então, nós somos rainhas e sacerdotisas. Nas regiões celestes, o Senhor nos estabeleceu aonde é que estão, ou seja, quem está nas regiões celestes, aonde estão os principados e potestades nas regiões celestes. Principados e potestades, tronos malignos. Mas o Senhor, ó, o Senhor Jesus, ele nos estabeleceu nessas regiões também. Para quê? Para reinar com autoridade, com poder. O reino de Deus é esse aqui. O reino de Deus é um reino espiritual. E esse reino nos colocou em um lugar. Reino fala de quê? De trono. Ele nos colocou sentadas em um trono, como rainhas, como sacerdotisas, para que nós decidamos a nossa vida. Agora, quando eu e você não estamos assentadas nesse trono, porque a gente nem sabe que trono é esse, nem sabe o que é que faz, fica dependendo e fica ali numa perturbação, porque a gente veio de uma influência de reinos, de tronos familiares, aí a gente não se posiciona, o que é que vai acontecer? Alguém vai sentar nesse trono. Alguém vai dominar por nós. Alguém vai governar por nós. E quem são eles? Os influenciadores. Os tronos malignos. Então, a regência da sua vida, o trono que precisa estar na sua vida, é o Senhor Jesus e você ao lado do Senhor Jesus reinando. É você, através do domínio do Espírito de Jesus. Porque sozinho você não consegue. Porque a luta não é para você vencer na carne, nem no sangue, é no Espírito de Deus que você vai vencer essas lutas. E aí você vai, ó, fazer esse movimento com Jesus, na intimidade com Cristo Jesus. E ele, que já te estabeleceu, ele só vai dizer, abre a boca, filha, profetiza, abre a boca para esse vale de ossos secos aí, ó, gerar vida. Abre a boca, e esse mal vai cair por terra. Olha, confronta esse demônio aí.
Aí é um demônio pequeno, confronta esse trono, destrone esse trono, declare quem eu sou na sua vida. Olha só que poder você tem. É o reino de Deus, gente, que eu estou revelando para você. Então você tem que entender que você é uma sacerdotisa no reino, você é uma rainha. Só que tem dois tipos de sacerdócio. Tem o sacerdócio, que é esse sacerdócio geral, onde o Senhor, através da sua morte, o véu do templo se rasgou e hoje eu e você temos acesso livre ao Pai. Nós não temos mais essa coisa de procurar o sacerdote, de só poder falar com Deus através do sacerdote. Não. Hoje temos livre acesso porque Cristo se fez sumo sacerdote e hoje ele nos guia, ele nos direciona e nós temos livre acesso ao Pai através do sangue de Jesus. Agora tem o sacerdócio eclesiástico. O que é isso aqui? É o sacerdócio de autoridade que Deus constituiu sobre líderes espirituais, que são os pastores, os apóstolos, os profetas. Então, eles exercem uma espécie de sacerdócio eclesiástico. Então, esse sacerdócio, ele está estabelecido em uma hierarquia. Então, você tem que perceber que, dentro de um processo de hierarquia, a autoridade vem de cima para baixo. Deus é a autoridade máxima. Depois o pastor. E depois vai descendo, descendo, descendo. Então, o maior vai derramando sobre o menor. E o menor vai servindo ao maior. E a Bíblia diz que aquele que não se fizer menor no reino de Deus não tem direito a reinar, não consegue ter autoridade, não reina porque não tem autoridade. E a Bíblia diz que João Batista, ele foi um homem grande em autoridade, né? Mas aquele que entrou no reino, aquele que fez, que usa a sua autoridade, depois que o reino foi estabelecido na terra, ou seja, depois da morte e ressurreição de Jesus, depois que o Espírito Santo vem sobre a terra, a Bíblia diz que esse entrou no reino depois da morte de João Batista. João Batista não pôde acessar o reino, porque ele estava no padrão do Antigo Testamento. Não, ele não nasceu depois da ressurreição de Cristo Jesus. Eu e você somos privilegiadas. Nós somos maiores no reino. Nós temos mais autoridade do que João Batista. Você já pensou que é isso aí? Agora, se você não reconhece essa autoridade, o que o diabo vai fazer com você? Amadas, deixa eu compartilhar com vocês. Essa madrugada, eu recebi fortes ataques espirituais. Fortes ataques. E isso é comum para quem está no centro da vontade de Deus, se posicionando, para quem está resgatando multidões, resgatando gerações. E foi uma madrugada abençoada. Parecia que ia ser tudo bem. Antes de eu dormir, eu sempre oro pela casa, eu vou ministrando, e a graça de Deus vai descendo. E assim eu fiz. Pedi ao Senhor que tivesse esse sono tranquilo, mas eu, em oração, comecei a confrontar. E o inferno ele não está satisfeito com esse movimento que está acontecendo. O inferno não está satisfeito com sua vida, o diabo não está, de jeito nenhum. Ele vai fazer de tudo para parar você, para travar você, para te paralisar. Mas eu quero dizer para você isso. Permaneça firme, porque nós estamos em uma corrente e vamos orar umas pelas outras. E antes de dormir, eu estava orando por vocês. Orando para que o Senhor trouxesse a revelação do que precisa. Tudo que nós temos vivido até aqui. Todas as coisas que já foram expostas, eu estava apresentando ao Senhor em oração. E depois que eu dormi, né, fiquei dormi tranquilo e tudo mais, e na madrugada eu acabei tendo esse ataque. Acontece. Quando nós estamos dormindo, o nosso espírito está atento. Você acorda assim, né, com aquela coisa, é o seu espírito dizendo, olha, acorda porque você tem que fazer alguma coisa, porque você está vindo um grande ataque. Muitas vezes o nosso corpo físico, ele é acordado pelo nosso espírito, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus está revelando ao nosso espírito um ataque que está vindo, então nós temos que ter um posicionamento de autoridade. E em momentos assim, como foi nessa madrugada, onde eu não consigo ter reação, porque muitas vezes eu preciso de uma cobertura sobre mim, então quem é que sobra do meu lado? Marido, cutuca o marido, levanta, faz uma oração por mim agora. E ele já sabe, ele já acorda, já fica do lado. E já vai, já faz a oração. Gente, é impressionante que quando essas coisas acontecem, ele ora, acabou o ataque. Acabou o ataque. Então, o inimigo ele vai buscar atacar aquele que está na brecha. E depois eu vim para a oração na madrugada e eu tive até uma dificuldade de me concentrar na oração. Eu
costume, né? Deixar as coisas assim, o máximo pronto possível para eu ter esse momento a mais com Deus, porque quando a gente entra na madrugada, gente, a hora passa tão rápido, e a gente diz, meu Deus, já é a hora, já tem que ir para as atividades, e a gente entra no mover profundo com o Senhor. Se você não ora na madrugada, minha amada, se programe para você orar, nem que seja 20 minutos, meia hora, comece aos pouquinhos, 10 minutos, vá começando e vá treinando isso, porque a madrugada é um poder. Os horários proféticos, o portal das 3 horas da madrugada, é um portal bastante desafiador, é nesse portal que eu oro, mas também é um portal de grandes vitórias. E eu estava orando e em dado momento eu me lancei no chão pedindo a graça de Deus e tal, e Deus sempre tem trazido algumas visões, alguns discernimentos, e eu tive, a maioria das visões que eu tenho, dificilmente eu vejo. Geralmente eu ouço e eu sinto no meu espírito e sinto no meu corpo. E essa madrugada foi assim. Eu vi um portão e uma porta semi-aberta. E era noite, estava tudo escuro. E atrás dessa porta, inclusive era a porta de um templo, eu ouvi a voz de uma mulher. E era a voz de uma mulher que está aqui entre nós. Era a voz de mim, e eu estou falando e arrepiando inteirinha. E eu parava e ouvia ela orando, chorando. E a palavra que Deus tem para você hoje em mim é que o Senhor está ouvindo as suas orações. O Senhor, em espírito, me fez acessar o seu coração intercessor. E talvez você pode achar que você não sabe orar, que suas orações não são tão fortes como você gostaria, mas eu quero dizer que o Senhor conhece o teu coração e Ele conhece a tua intimidade. E Deus, Ele está quebrando grilhões de ferro na sua vida, na sua casa, porque você, mesmo tendo pouca força, você não está negando o nome do Senhor. E Deus, Ele tem vitória para a sua história. Receba, em nome de Jesus Cristo, essa palavra profética sobre a sua vida, em nome de Jesus. E todas vocês que estão na intercessão, entendam isso. Quando eu falo da intercessão, não é só o grupo de intercessão. Todas vocês que oram, vocês que estão intercedendo, orando aqui junto comigo, no propósito, entendam. Há um rebuliço que está acontecendo, o inferno está ficando agitado. Ele está extremamente furioso. E deixa eu dizer para você, se prepara, porque vai piorar. Você não entra em um propósito espiritual achando que a coisa vai ficar mansinha, boazinha, não. Primeiro vem a tempestade, depois vem a bonança. Existem tronos malignos que estão estabelecidos no seu casamento, na sua vida, na sua família, há muito tempo. E destronar um trono desse não é assim de uma hora para outra. Não é assim fácil como você talvez pensava que fosse. Mas eu quero dizer para você, persevere. É por isso que o Senhor te trouxe hoje esta palavra. Levanta-te, resplandece, a tua luz já está sobre você, porque a autoridade de Deus te foi devolvida. A glória do Senhor agora vai resplandecer sobre você. Quando você se posicionar nas regiões celestes com autoridade, quando você terminar, concluir todo esse processo que você for vivendo, aquilo que você está sendo ministrada, você vai ver a diferença entre quando você entrou nessa masterclass e quando você saiu desses 40 dias, onde nós estivemos aqui orando, jejuando, nos prostrando perante o Senhor. E se você não está jejuando, abra o seu jejum. Eu vou deixar você livre para você fazer seu jejum, para você fazer de acordo com aquilo que você precisa, mas para frente eu vou te dar mais algumas direções. Mas esteja, oração e jejum são chaves poderosas. E eu quero perguntar para você refletir, qual é a área da sua vida, ou quais são as áreas que você ainda estava, já dizendo no passado, você estava prostrada. Mesmo depois de tudo que você já reconheceu até aqui. Até hoje, aqui, até esse quinto dia, você recebeu revelação do céu.
e áreas que na sua vida você ainda estava prostrada, com medo de se levantar. Deus está dizendo para você, levanta. Levante as madrugadas, levante o clamor, levante seus jejuns, levanta, mulher, e tome essa decisão de sentar nessa cadeira de rainha, a cadeira pela qual o Senhor já preparou para você, que talvez você não esteja sentada, porque você não se sente digna de reinar. Mas o Senhor Jesus, ele morreu para te fazer reinar. Ele ressuscitou para trazer de volta essa autoridade. E o Espírito de Jesus está em você. Então, qual é a decisão que o céu, que Deus, que Cristo, que o reino de Deus está chamando, cobrando de você hoje? Qual é o movimento que você precisa fazer hoje ainda, como resposta a essa ministração, aquilo que você está ouvindo? Qual é o movimento? Quem sabe o movimento é, vou marcar, a partir dessa madrugada, 5 minutos de oração, 10 minutos de oração, todos os dias, 40 dias. Durante esses 40 dias eu vou estar no jejum. Durante esses 40 dias eu vou estar também na consagração. Eu vou estar também na oração na madrugada. Faça isso. Vocês sabiam? Meu Deus, ia ser um desafio. Vocês sabiam que, a priori, quando eu pensei nessa campanha que eu pensei em fazer na madrugada, mas eu disse, o Senhor, vai ser um bloqueio para muita gente. Muita gente não vai poder. Apesar que esse horário também é um horário desafiador para muitas mulheres. Tem muitas mulheres falando para mim, eu não consigo ouvir, eu não consigo participar como eu gostaria, porque é o horário que eu estou arrumando o menino para a escola, é a hora que eu estou indo para o trabalho. Então, eu não consigo, eu tenho que voltar depois, assistir novamente. Mas, né, se não fosse na madrugada, para mim, esse horário aqui é o melhor horário. É o melhor horário, porque também eu tenho o meu casamento para eu dar assistência. Eu não posso ser tola também deixar a minha casa sem cobertura, né? De forma nenhuma. Então, por isso que eu coloquei esse horário, mas de por mim, era de madrugada, ia ser poderoso, né? Se vocês quiserem, faz um teste. Meu Deus do céu. Mas é isso, amadas, eu venho trazer essa reflexão para você e eu quero passar uma tarefinha para você, para que você escreva. Quem está com caderninho, escreve aí. Escreve uma decisão que você está tomando hoje em Deus. Qual é a decisão? E nós vamos apresentar essa decisão ao Senhor em oração. Sei lá, pode ser algo aí que você decide abandonar hoje, algo que você vai começar a fazer, como eu já falei, quem sabe, oração na madrugada. Quem sabe você ainda está na tolice de não ler provérbios. Meu Deus. Quem sabe hoje é o dia que o Senhor está dizendo, levanta, vai ler provérbios. Porque lá tem chaves preciosas, tem revelação poderosa. Você quer discernir seus sonhos. Você quer entender o que, Deus está falando com você através de sonhos. Tenha o hábito de ler provérbios. Decifre os provérbios. Deus, ele fala através ele traz as revelações, ele já mostrou a revelação antes dele mostrar o sonho. A gente aqui acaba não percebendo os mistérios do Senhor. Então, quando você fizer esse ato aí, essa atividade da sua decisão, aquilo que você vai fazer, faça uma oração dizendo, Deus, eu escolho me levantar com a tua glória resplandecendo sobre mim, e eu não vou voltar mais àquele lugar de estagnação, de forma nenhuma. Glória a Deus. Amém, amadas? Deus é fiel e justo. Vamos fazer o nosso período de intercessão agora, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Creia, Deus está restaurando raízes. Creia nisso, em nome de Jesus. Vou fechar aqui a câmera, para eu ficar mais à vontade, para você também se concentrar no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pai amado, Pai querido, santo, justo, lindo, fiel, verdadeiro, Deus soberano, Deus eterno, o grande El Shaddai, o Deus todo-poderoso, El Elyon, Deus altíssimo, aleluia, aleluia. Oh Deus, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o guarda de Israel, Tu és o Deus Olã, o Deus eterno, Tu és El Roi, o Deus que tudo vê, El Gibor, o Deus forte, o Deus poderoso, Yahvé, o Senhor, o Eu Sou que sou, Yahvé Jireh, o Senhor que provê todas as coisas, Jeová Nissi, a nossa bandeira de vitória, aleluia. Tu és Jeová Rafá, aquele que cura. Tu és Jeová Shalom, a nossa paz, a paz que excede todo entendimento. Jeová que se pequeno, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Jeová Roi, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Jeová Shammah, o Senhor que está presente. Jeová Makadesh, o Senhor que nos santifica. O Adonai, o Senhor, o mestre, Abba Pai, Elohim, Deus
Deus Criador, Senhor de todas as coisas, nesta hora nós estamos aqui entronizando o teu nome, Pai, declarando, Senhor, os atributos da tua identidade, Pai, para reconhecer, Pai, quem tu és. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós entramos diante da tua face nesta hora, Pai. Tu és o nosso rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. O teu nome, Jesus, está acima de todo o nome. Aleluia. E nós estamos aqui reconhecendo, Paizinho, a tua santidade, reconhecendo, Rei dos Reis, a tua soberania, o teu governo, a tua excelência, declarando que tu és o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Aleluia. E nós nos prostramos perante a tua face nesta hora, reconhecendo a tua soberania e reconhecendo também a nossa pequenez, Senhor. Quem somos nós para estarmos diante de um grande rei? Se não fora o Senhor Deus que estivesse ao nosso lado para nos tirar das agruras do inferno, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado para nos resgatar dos lugares de trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz, quem seríamos nós? E hoje o Senhor nos constituiu rainhas, sacerdotisas nas regiões celestes e assentadas ao lado do trono do Rei dos Reis. Nós estamos reinando em glória. Nós nos levantamos hoje, Pai, nessa verdade, em nome de Jesus. E eu quero declarar agora que as mulheres que não estavam, que não entendiam esta verdade, a partir de hoje, elas se posicionam e elas sentam-se nos seus tronos, nos seus lugares, aonde o Senhor Jesus estabeleceu que fosse, e elas recebem agora a autoridade do céu em nome de Jesus. Eu ministro agora sobre a sua vida a autoridade espiritual do reino de Deus, a autoridade do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua história, porque você é cheio de autoridade em Deus, a sua história mudará. Porque você passará a ter um novo posicionamento, as suas falas mudarão, os decretos serão lançados de maneiras assertivas, com sabedoria no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui em concordância, meu Deus. Eu concordo agora, Senhor, com cada oração que a tua filha está fazendo, pedindo a tua graça, a tua sabedoria, Pai, pedindo força, Pai, para se levantar. Eu concordo com ela agora, Senhor, com toda oração que está sendo feita de acordo com os teus princípios, de acordo com a tua palavra. Meu Deus eterno, cada uma, Senhor, foram, Pai, chamadas, Deus, Senhor, e se levantaram e vieram, Senhor, ó Deus, para estarem aqui hoje, nesta campanha, Senhor, nesse tempo, nesse período, depois de sermos ministradas de forma poderosa, Senhor, na nossa Masterclass. O Senhor confiou a mim, essas mulheres, nesse tempo, nesses dias, para estarmos juntas. Meu Deus, nós estamos aqui no 5º dia, mas nós sabemos, meu Deus, que nós não chegamos aqui por acaso. Não, Senhor, é o teu Espírito que tem cavado fundo, Senhor amado, oh Deus, no território da nossa alma, Senhor, e tem trazido à tona as lembranças, as feridas, as raízes mais ocultas para serem curadas, para serem tiradas, meu Senhor, oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agora clamar. Levanta, Senhor, levanta-nos, ó Deus, levanta-nos, porque muitas mulheres aqui sem forças para se levantar. Por isso que o Senhor, Pai, trouxe esse tempo para ajudar essa mulher a se levantar, que essa mulher estava perdida, essa mulher, Senhor amado, estava enfraquecida, Pai, meu Deus, mas o Senhor nos trouxe nesse tempo para levantar esse exército de mulheres sábias, mulheres posicionadas, mulheres comprometidas com o reino, mulheres que entendem a sua autoridade no reino, que se posicionam contra as trevas, entendendo que a luta dela não é contra a carne, não é contra o sangue, não, Senhor, não é contra as pessoas, não é contra o marido, não é contra as circunstâncias. Deus, ela está aqui porque ela entendeu que a luta dela é contra principados e potestades nas regiões celestes, lugares pelo qual o Senhor nos constituiu rainhas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro nesta hora, Pai, declarando a ativação, Pai, completa da tua armadura sobre cada mulher, Pai, porque quando eu olho para essas mulheres, meu Deus, eu não vejo mulheres comuns. Quando eu olho para essas mulheres, eu nem sequer consigo contemplar os seus rostos, porque, Pai amado, o capacete da salvação toma todo o seu rosto, meu Pai. Meu Deus, eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, uma armadura de fogo, uma armadura renovada no teu amor, na tua unção, para cada uma dessas mulheres, todas elas que estão, Pai amado, neste grupo, desta Masterclass, em nome de Jesus Cristo, eu declaro armadura de fogo, em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso,
Ah, Pai, o capacete da salvação, Pai, a couraça da justiça, Pai, oh Deus, o cinturão da verdade, os sapatos da preparação, das boas novas, Pai, o evangelho da paz que excede todo entendimento, o escudo da fé que vai apagar as mentiras de Satanás, os envenenamentos, Pai, tudo aquilo que o inimigo tem trazido, Senhor, através de situações, de circunstâncias, para paralisar a fé desta mulher. Em nome de Jesus Cristo, nós usamos agora esse escudo, Pai, para proteger a nossa fé, declarando, Pai amado, que o Senhor confia em nós e nós confiamos no Senhor, porque o Senhor colocou a tua fé em nós. Se não fosse a tua fé que o Senhor tivesse colocado em nós, que nada poderíamos fazer. Por isso, tomamos posse agora, Pai, da espada do Espírito, nós nos levantamos. A espada do Espírito veio nos dizer hoje, levanta, mulher, levanta, levanta, toma essa espada, pega essa espada na mão e comece a declarar. Comece a orar, comece a trazer vida para dentro da sua casa, comece a profetizar aquilo que não é, vai ser, porque você tem autoridade no reino, você é uma autoridade espiritual e a autoridade máxima está te guiando, te conduzindo e dizendo, vai filha, Jeová, Jeová Todo-Poderoso, o grande eu sou, aleluia, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Meu Pai, eu te clamo agora, levanta essa mulher, Senhor, que tem vivido como se ela tivesse, Pai, enterrada, pela vergonha, pelo medo, pela culpa, pela dor, Pai. Essa mulher que está tendo até mesmo dificuldade de sair do caixão, Pai. Ó Deus, porque muitas estão aqui, Pai, que eles chegaram aqui, muitas chegaram aqui, Pai, como que mortas, muitas chegaram aqui já com suas forças desfalecidas, onde já não conseguiam mais orar, onde já não sabiam mais o que fazer, Pai, para terem a sua história transformada no seu casamento. Deus, eu te peço agora, levanta, Pai, levanta aquela, Pai, que foi paralisada, porque ela ouviu coisas, meu Pai, que não devia, Pai. Ó Deus, algo, Pai, que paralisou a identidade dela, Pai. Ó Deus, algo que paralisou o chamado, o propósito. Levanta, Pai, aquela que viveu, ó Pai. Ó Deus, até naquela que viveu na escuridão por todo esse tempo, Pai amado. Ó Deus, levanta aquela que sofreu abusos na sua alma, Senhor. Aquela que sofreu abusos físicos, abusos sexuais, abusos espirituais, até mesmo de líderes, de religiosos, meu Deus, porque estavam estes atuando debaixo, Senhor, do sistema de Jezabel, com autoritarismo, Senhor, com ganância, com achismo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, levanta esta mulher. Eu vim aqui resgatar esta mulher, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor coloque foco de luz sobre ela, Pai querido. Ó Deus, para que esse cativeiro seja visto, meu Pai, para que eu chegue, Pai amado, neste cativeiro com a chave que é a tua palavra, para abrir esse cativeiro, Pai, quebrando, Senhor, todo esse cativeiro, porque o Senhor vai na minha frente, o Senhor dos Exércitos está comigo, tu és o meu libertador. Como libertador, eu venho agora entrando em cada cativeiro, aonde estiver a alma desta mulher presa agora, em nome do Senhor Jesus, eu abro esse cativeiro agora e digo, levanta, mulher, sai desse lugar, levanta, 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 resplandece, aí vem, a tua luz agora é outra, porque a luz do Senhor Jesus já está sobre você, meu Deus, eu clamo declarando agora, Pai, em nome de Jesus. Saiam todas agora do cativeiro. Saiam agora, levantem-se. Levantem-se. O Senhor Jesus te chama. Vem, filha. Vem, filha. Esse cativeiro não foi feito para você. Talvez você esteja dentro desse cativeiro por tantos anos, presa por causa do pecado, por causa da pornografia, por causa da promiscuidade, por causa do pecado sexual, por causa da afronta, da idolatria. Quem sabe você foi vítima do abuso e você ficou dentro do cativeiro de vitimização. Sai desse cativeiro em nome de Jesus Cristo, porque não foi esse lugar que o Senhor preparou para você. Foi para a liberdade que o Senhor Jesus te chamou, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro agora, Espírito Santo, vai empurrando, trazendo essa mulher para fora do vale da estagnação, vai tirando esta mulher agora do vale da indecisão, Pai. Ajuda esta mulher, Pai amado, a tomar a decisão certa, que é levantar-se, Senhor, desse cativeiro, Deus, de passividade espiritual, esse cativeiro de passividade emocional, esse cativeiro de passividade conjugal, dizendo que já não tem mais jeito, que já não sabe mais o que é que faz por esta família, que esse cativeiro agora seja quebrado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Pai, por elas, Senhor, elas mesmas, aquelas, Pai, que decidiram, Senhor, oh Deus, com coragem, Senhor, se levantar, Pai.
Eu oro para que todas elas sejam corajosas no Senhor, Pai, para que no abrir das suas bocas o Espírito Santo se revele nas suas casas. Meu Deus, eu oro por aquelas, Pai amado, que tiveram coragem para dizer: eu não fico mais nesse lugar, eu me levanto hoje, eu saio desse cativeiro hoje. Mulheres aqui que estão tendo coragem para se reposicionar, mesmo sentindo medo, elas estão se reposicionando, Senhor. Deus, eu coloco agora, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, essas mulheres nas tuas mãos, pedindo que o teu amor arranque dela todo o medo, Senhor. Que o teu amor lance fora todo o medo que aprisiona esta mulher, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, mulheres aqui estão tomando coragem, estão tomando decisões que vão abençoar as próximas gerações. E talvez vai acontecer coisas na sua família que você vai dizer: é fruto do que eu fiz, é fruto do que eu orei, não é para a sua glória, não é para o seu louvor. Por isso que você vai calar a boca e você não vai dizer nada, mas você vai saber. O Espírito Santo vai testificar em você, ele vai testificar. Foi por causa daquela campanha, foi por causa daquela oração, foi por causa dessa mudança, foi por causa desse trono que você destronou da sua família, que a sua família também, a sua geração, a sua parentela está sendo tocada, está sendo impactada. Porque não é sobre você, não é sobre você, nunca foi sobre você. É por ele, é para ele, é por causa dele. E ele, o maior prazer dele é conectar pessoas ao reino dele, trazer pessoas para se posicionar, porque ele chamou filhos, e Jesus veio para resgatar os filhos que estavam na perdição, porque na casa do Pai há muitas moradas, na casa do Pai, o Pai preparou muitas moradas, muitos lugares nas regiões celestes para você hoje sentar, para você hoje morar nele. Ele mora em você, você mora nele, vocês são uma só carne. Meu Deus, a tua palavra é poderosa, Pai. Eu oro por esta mulher, Senhor, que decidiu perdoar, que decidiu se levantar, orar, se posicionar, Pai. Mulheres que têm decidido deixar para trás o passado. Deus, eu intercedo por esta mulher, para que ela receba força, Pai, para que ela venha romper, Pai, com todas as cadeias, com todos os grilhões que estavam prendendo, Deus. Mulheres que têm rompido com o silêncio, têm aberto a boca, têm confessado. Mulheres que têm rompido com a solidão do inferno, meu Pai. Ó Deus, e com toda a prisão emocional, ela tem avançado, Senhor, porque ela ouviu a tua verdade a libertou, e hoje ela está aqui, Senhor amado, rompendo mais um processo, Pai, para a tua glória, Senhor. Eu oro, Deus, para que essa decisão profética de hoje traga impacto eterno, impacto duradouro, fruto digno de arrependimento. E que as pessoas da casa dela olhem para ela e digam: eu quero isso também. Eu quero isso porque ela está mudada, ela está diferente. O que foi que aconteceu com você? Você está diferente. Você vai ouvir muito isso. Por que você agora está agindo assim? Antes você não agia. Porque hoje você já não quer mais falar mal dos outros. Por que você não quer mais vir aqui? O que está acontecendo? É mudança de comportamento, é você sentando na cadeira com autoridade, sendo rainha no Senhor. Meu Deus, eu oro para que o mundo espiritual agora reconheça a decisão que essa mulher escreveu aí nesse papel. A decisão que essa mulher está falando com a sua boca. Que o mundo espiritual reconheça agora. Se você está pensando em alguma decisão, fale com a sua boca, porque o mundo espiritual só reconhece aquilo que é gerado. E quando você fala, quando você escreve, você gera. O seu pensamento só pode ser visto, ouvido por Deus. Mas você precisa se posicionar nas regiões celestes, para que todos os tronos malignos saibam a sua decisão e quem é que está do seu lado. Não é sobre você, é sobre o Rei dos Reis. Que os céus, Pai, se abram, Pai. Que os céus se abram agora sobre esta decisão, sobre esta mulher, em nome de Jesus, e que haja proteção, em nome de Jesus, para que nenhum trono maligno se aproprie dessa decisão e queira fazer dela gato e sapato. Em nome de Jesus, mulher, se posiciona no Senhor, fecha as brechas, ora, clama o sangue de Jesus. Eu declaro agora o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Eu declaro agora o sangue de Jesus, o fogo do Espírito Santo que te protege. Redoma de fogo, redoma de fogo, redoma de fogo agora, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, cerca essas mulheres agora, Pai, dentro de uma roda de fogo, para que o inimigo, Senhor amado, não chegue perto, meu Pai, porque o fogo do teu Espírito, meu Pai, ele não consegue, Senhor, Deus, eles não conseguem chegar perto do fogo do teu Espírito, porque o fogo do teu Espírito consome. Meu
meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu oro agora, Pai amado, pedindo que a tua glória venha nascer em cada casa representada aqui, em nome de Jesus Cristo. E eu quero agora profetizar, em nome de Jesus Cristo, abre a sua mão, porque não são do Espírito Santo de Deus. Eu vou profetizar. Essa mulher não será mais a mesma. Ei, mulher, você não será mais a mesma. A partir de hoje, você caminha com uma nova autoridade em Deus. A sua autoridade está sendo fortalecida. Olha, o diabo está fazendo de tudo para travar a sua autoridade. O diabo está fazendo de tudo para te paralisar. Esse é o ataque espiritual que vem com maior força sobre você. O diabo tentando calar a sua voz, tentando calar a sua história, querendo manter você presa nessa história de dor, essa história difícil, essa história de casamento que não vai para frente, essa história de traição. O diabo quer prender você aí, mas no nome de Jesus Cristo, hoje, Jesus disse para você, levanta, mulher, levanta e usa a autoridade, você não vai ficar presa nesse lugar. Você não é desse lugar, foi para a liberdade que eu te chamei. Eu libertei você, não foi para você ficar presa em nada, foi para você ser livre por completo. Em nome de Jesus, eu profetizo, mulher, você vai restaurar o altar da sua casa. Eu profetizo, mulher, que a sua história será um testemunho vivo de transformação e todos olharão para você e não saberão mais quem você é, porque já não é mais sobre você, é sobre aquele que vive em você, aquele que brilha em você. A glória dele está sendo agora colocada de maneira sobrenatural sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro agora selando, Senhor, cada palavra profética que eu liberei, Pai. E quando o inimigo vier, Pai amado, com suas estratégias, fazer essa mulher pensar em desistir, eu declaro, Espírito Santo, sopra de novo, sopra mais uma vez, relembra ela, Senhor, ó Deus, o teu acolhimento, relembra ela o momento que ela viveu contigo, a experiência que ela ouviu contigo, a tua voz, meu Deus, relembra ela, Pai, que quem decide se levantar muda histórias, muda destinos, muda decretos, ó Deus, relembra ela, Pai querido, as palavras bíblicas, meu Senhor, de homens e mulheres que se levantaram, ó Deus, e mudaram decretos. A rainha Esté se levantou, Pai, ó Deus, e mudou decreto, mas antes dela ter, Pai Santo, a possibilidade de mudar aquele decreto, ela precisou sentar no trono e ser rainha, porque somente uma rainha tem autoridade nas regiões celestes para mudar destinos e para mudar decretos. Se levante, Esté, em nome do Senhor Jesus. Se levanta, Débora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vai partindo para a guerra, em nome de Jesus, para o confronto com as trevas. A sua luta não é contra homens, Débora, a sua luta é contra principados e potestades nas regiões celestes. Se levanta e se posiciona, em nome de Jesus Cristo. O Senhor te chama hoje, levanta-te e resplandece, porque a tua luz já está sobre você, a glória do Senhor Jesus Cristo vai nascendo, 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 cada dia mais brilhando, 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 oh glória, e a tua luz, é a luz da glória do Senhor sobre você, que vai dissipando todas as trevas. E uma mulher iluminada, não fica trevas dentro de casa. Se o marido está traindo, a mulher iluminada, a glória do Senhor traz luz sobre a história. E essa mulher, ela recebe em Deus sabedoria do alto para agir, para romper com tudo que precisa ser rompido, se posicionar conforme precisa ser posicionada. Em nome de Jesus Cristo, tome posse disso. Clareia a sua visão, amplia o lugar das suas tendas, mulheres, amplia, possibilita, facilita o trabalhar do Espírito Santo. Não queira você extinguir o Espírito Santo da sua casa. Quando você busca a presença de Deus, quando você lê a palavra, quando você jejua, você está expandindo os lugares da sua tenda, você está expandindo a sua visão espiritual. E o Espírito Santo se agrada disso. O Espírito Santo quer fazer um grande mover na sua história, mas depende do seu posicionamento. Depende da sua decisão hoje. Qual é a sua decisão? Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro agora apresentando, Pai amado, este tempo, este clamor, Senhor, com a autoridade que o Senhor me deu. Eu quero selar agora, Pai, esse dia de cura, esse dia de decisão que esta mulher tomou, Pai.
do céu agora, e declaro ativada agora todas as orações nas regiões celestes. E eu declaro que os anjos do Senhor protegem as nossas orações. Os anjos do Senhor que foram convocados, eles estão agora selando, em nome de Jesus Cristo, guardando e protegendo. Deus, nesta hora, Senhor, em recolhimento, nós chegamos à tua presença agora, pedindo ao Senhor a tua proteção. Batemos continência, Pai, para o teu senhorio, ó Deus, porque tu és, Pai amado, grande general. Ai de nós, se o Senhor não fosse general, Pai amado, para nos guiar, para nos conduzir nesse campo de batalha. Nós nos retiramos desse campo de batalha em total reverência ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Batemos continência ao Senhor dos Exércitos e declaramos, nós saímos, meu Pai amado, agora, protegidas pelas tuas asas, meu Deus, debaixo do esconderijo do Altíssimo, nós acessamos agora, Pai, tudo o que nós profetizamos. Nós acessamos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que toda a nossa casa esteja debaixo dessa cobertura de proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado para todo sempre seja o nosso Deus. Deus é fiel e justo. Oh, glória. Aleluia. Deus abençoe, minhas amadas, a vida de vocês. Eu vou abrir o microfone aqui, porque eu mantive os microfones fechados, a fim de evitar que os ruídos nos atrapalhassem, mas eu quero abrir agora os microfones, se porventura você tem algo que Deus tocou no seu coração, algo que você quer compartilhar, eu quero abrir e te dar essa oportunidade agora para você falar em nome do Senhor Jesus. Fale agora ou fale mais tarde no grupo. Não tem essa aqui de fale agora ou cale-se para sempre, não. A gente fala e não se cala. Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar um testemunho? Quer dizer algo? Amém? Ninguém? Glória a Deus. Amém. Recebam a porção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E assim, Pai, eu quero entregar assim, essa reunião a Ti, te agradecendo por tudo que o Senhor fez, pelo que o Senhor já está fazendo e pelo que o Senhor fará. Nós vivemos debaixo, Pai, desta bênção, da Tua paz, que excede todo entendimento. Descansamos no Teu favor e colocamos agora toda a nossa família perante o Teu altar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe todas vocês. Abram os microfones e vamos declarar em nome de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém, glória a Deus, minha serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado em nome de Jesus. Agradecido de Deus, seja o teu nome para sempre, Jesus. Glória a Deus. Amados, Deus abençoe todas vocês. Amanhã retornaremos com a permissão do nosso amado Deus. No sexto dia da nossa campanha, e que o Espírito Santo faça prosperar essa semente que está sendo lançada na sua terra. Grande beijo. Deus abençoe todas vocês, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.